O problema não é não ter fé. Temos fé. E a palavra de Deus nos diz que nós temos fé. Tanto é que em muitos momentos Jesus vai falar, homem de pequena fé. Vai existir uma fé que precisa ser ajustada, mas não vai dizer que não tem fé. Existe uma fé que precisa ser ajustada. Em outros momentos, há pessoas que estão com uma fé em outra coisa. Existe uma fé, mas essa fé está em outra coisa. Então, ou a fé está existe uma fé, ou está num lugar diferente, um lugar que não era para estar, ou não está desenvolvida. Então, o problema aqui não é a fé. Da mesma forma que o som e o microfone precisam estar ajustados para a palavra chegar a você, para que a palavra de Deus chegue até mim e eu a compreenda de fato, precisa estar ajustado à fé que eu digo ter. A fé que eu digo ter precisa estar ajustada, porque do contrário eu não vou ouvir, ou eu vou ouvir e não vou entender. Essas duas coisas, ou eu não vou ouvir a Deus, ou eu vou ouvir, mas não vou entender o que Deus quer falar comigo. Então tudo existe um ajuste. E eu quero trazer isso nessa noite. A necessidade de nós ajustarmos a fé que dizemos ter. A fé que nós falamos, eu tenho essa fé. Mas talvez essa fé não tenha trazido para mim os benefícios espirituais, porque tem sido uma fé não ajustada. E hoje nós vamos tratar de pessoas que ajustaram a sua fé, outras que não ajustaram a sua fé, mas todas elas tinham uma fé. Professavam uma fé, mas não estava ajustada. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Abra comigo lá, Romanos, capítulo 12, o verso 3. Romanos, capítulo 12, o verso 3. Capítulo 12, o verso 3. Aqui, ela diz o seguinte, posso ler, gente? Muito bem, olha lá. Porque pela graça que é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Entendemos até aqui que Deus repartiu uma medida de fé para cada um. Para você, para mim. Então nós temos fé. Mas a expectativa de Deus é que nós desenvolvamos essa fé e essa fé esteja no lugar certo. Mas aqui nós vemos que existe a fé. Tem uma fé. Deus deu para você, para mim, para nós uma fé. E o que eu tenho feito com essa fé? Qual tem sido? E quando eu falo ajuste de fé, nós podemos ver biblicamente muitas pessoas que tinham uma fé. E até era zelosa com essa fé. Mas essa fé não estava ajustada, estava para a direção errada. Exemplo, lembra do próprio Paulo? Paulo vai ser zeloso. Ele vai ser tão zeloso com a sua fé, que ele vai perseguir os discípulos, achando que assim estava agradando a Deus. Então ele tinha uma fé, e não só uma fé grande, mas uma fé não ajustada. Por ter essa fé não ajustada, ele achava que estava agradando a Deus, mas estava indo contra Deus. Achava que estava tudo certo, mas por não ter a fé ajustada, estava indo errado, perseguindo os cristãos. E hoje acontece a mesma coisa. Pessoas que acham que estão bem, mas pela fé não está ajustada, mal sabe elas que estão a cada dia mais longe. Então é isso que nós precisamos observar nessa noite. Qual é a fé que eu estou vivendo? Qual realmente é essa fé? Então nós vemos que Paulo era assim. Até para você acompanhar, Filipenses capítulo 3, verso 6. Vamos ler para não dizer que eu estou falando algo de outra coisa. Vamos ler todos aqui, vamos ler, vou ler aqui na Filipenses 3, 6, vou ler nessa tradução aqui, 3, 6 e 7,
3, 6 e 7. Capítulo 3, versos 6 e 7. Lá diz o seguinte, ó. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo justiça que há na lei, irrepreensível, mas que para mim ela ganho, reputei a perda por Cristo. Então nós vemos que até aqui Paulo tinha uma fé, e ele era zeloso com essa fé, e ele era irrepreensível com essa fé, mas essa fé estava desajustada. E quando ele entendeu que essa fé estava desajustada, aconteceu a conversão dele. Agora ele entendeu que a fé que ele tinha antes era perca. Será que a minha fé que eu vivo hoje não é perca? Será que a fé que eu digo ter hoje, a fé que eu digo ter, eu tenho fé, e eu acredito porque todos nós temos fé. Mas qual fé nós temos? Qual é a medida de fé que nós temos? E nós vamos, lembra Elias e os profetas de Baal? Não dá para dizer que os profetas de Baal não tinham fé, porque tinham fé. Eles tinham até ao ponto de se cortarem. E eu gostaria que você acompanhasse comigo também. Olha, 1 Reis capítulo 18, o verso 26. 1 Reis capítulo 18, verso 26 em diante. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. O verso 26 em diante. Olha lá para você ver. Olha o que eles fizeram. E tomando o bezerro que lhes dera, e o prepararam e invocaram o nome de Baal, desde manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem que respondesse, saltava sobre o altar que tinha feito. Sucedendo que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: Clamai em alta voz, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas, com lancetes, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Olha que interessante. Não tem como dizer que esses homens não tinham fé. Eles ficaram clamando a Deus de manhã até o meio-dia. E depois clamaram ainda mais do meio-dia até a tarde. Isso me faz entender, por que será que uma hora de culto eu fico cheio? Sendo que alguém que tem uma fé contrária ficou o dia inteiro e ainda assim começaram a zombar dele. O que eles fizeram quando zombaram dele? Clamavam ainda mais. Quando zombaram da fé deles, eles clamavam ainda mais. O grande problema de hoje é que nós não temos essa intensidade. A intensidade de mesmo que zombem, eu vou clamar. Mesmo que falem mal, eu vou clamar. É verdade que a fé deles estava distorcida, verdade. Mas a intensidade que eles tinham, eu tenho que olhar para a minha vida com Cristo. Será que é assim? Às vezes eu venho no culto já olhando no relógio para ir embora. E aí eu vejo que não há intensidade. Porque vemos profetas de Baal que estavam de manhã até o meio-dia. E depois começaram a clamar ainda mais alto até a tarde. E não tinham nenhuma voz. Não receberam. Então nós vemos esses homens que tinham fé, mas a fé deles estava em algo errado. Era uma fé intensa, mas estava errado. Então não adianta eu ter uma fé intensa se ela não estiver ajustada. Porque hoje nós vemos que essa fé intensa que muitos dizem ter, por não estar ajustada, ela se torna somente uma religiosidade. Uma religiosidade de pessoas vivendo assim, pessoas com toda a sua vida, pessoas que realmente vivem, mas estão de uma forma errada. Pessoas que vivem 10, 20 anos de uma certa forma, mas está distorcido. Então eu quero trazer
para nós qual fé nós estamos vivendo. Então entendemos que há necessidade de um ajuste de fé. E nessa noite eu quero falar bastante sobre ajuste de fé. Eu vou viver a fé, mas tem que ser uma fé ajustada em Deus. Então, da mesma forma que no princípio agora eu falei do microfone, que precisa ser ajustado, do som, que precisa ser ajustado. Infelizmente hoje nós vemos no meio evangélico, pessoas manifestando uma fé que só faz barulho, mas não há compreensão. O intuito desses daqui é para que haja compreensão. O intuito de nós usarmos a fé é para relacionamento com Deus, para ouvir a voz de Deus. Mas porque nem todos ouvem? Por causa estão se deixando levar pelo barulho, por isso não compreendem. Vivem uma religiosidade, então vemos muitos lugares investindo em barulhos, mas não na compreensão de fato do Evangelho. Por quê? Porque apresentam para o povo uma fé que não está ajustada. E por não estar ajustada, aqui se esse microfone não estiver ajustado, ele pode ligar lá no máximo, vai fazer um monte de barulho, mas você não vai entender nada. E ali nós vemos muitos lugares assim, cheios, barulho e tal. Mas e se perguntar para ela o que compreendeu do culto? Nada. Nada. Então precisamos orar em nós, porque eu estou falando no geral. Talvez nós vivemos assim. Nós deixamos porque a minha fé não está ajustada, tudo que é passado, tudo que é falado, não importa, eu vou falar, se eu falar qualquer coisa aqui, eu posso falar qualquer coisa, mas se o som não estiver ajustado, você não vai entender. Então é por isso que muitas pessoas entram vazias de Deus, continuam vazias de Deus, porque aquilo que é liberado deste lugar, embora seja a melhor palavra que for, ela não vai conseguir compreender, porque ainda ela não ajustou a fé. Para ela, ou vai ser um barulho, ou vai ser um silêncio. Mas a questão é que a palavra liberada vai ser para ela distorcida. Então entendemos até aqui sobre esse ajuste. Agora eu quero que você abra comigo no Evangelho segundo Lucas. E aqui nós vamos entender um pouco mais. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, o verso 11. Lucas capítulo 17. O verso 11. Vamos lá. Diz o seguinte, ó. Vou ler até o 19. Diz o seguinte, ó. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram uma voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Muito bem. Então nós vemos aqui, ó, aqueles homens, e os 10 tinham fé. Os 10 tinham fé para chegar até o sacerdote. Os 10 tinham fé para ser curado. Mas apenas um tinha uma fé salvadora. Uma fé para relacionamento. Uma fé bem ajustada. Uma fé que realmente Jesus queria isso dele. Então a fé bem ajustada não é aquela que é curada, mas aquela que se relaciona. Não é aquela que só recebe um milagre, mas é aquela que quer estar com Jesus. Então em qual tipo de fé eu estou vivendo?
Porque talvez eu estou vivendo a fé de querer coisas, mas não a fé de relacionamento. Então esses homens tiveram fé para ir até o sacerdote, ir até o templo procurar o sacerdote. Tem muitos que têm a fé para ir na igreja, têm a fé para procurar o pastor, têm a fé para ser curada, mas não tem a fé para caminhar, para se relacionar com Jesus. Essa fé salvadora que nós precisamos ter, porque talvez eu estou vivendo uma fé e isso é verdade, mas a fé que eu estou vivendo só é a fé que cura, a fé que quando me dá tá bom, mas não é a fé que permanece com Jesus. Até aqui, está dando para compreender? Que existe a necessidade de um ajuste dessa fé, não ser mais a fé só que cura, embora Deus pode todas as coisas, Deus pode curar, Deus pode fazer todas as coisas, mas a fé que eu professo a Ele não pode estar ligado somente com essas coisas. Existe, e esse homem que voltou, aí Jesus vai reconhecer, essa fé te salvou. É essa daí que salva, é essa fé que salva, não é a fé dos 9 que foram curados e sumiram, é essa fé aí, ó, essa fé que trouxe você até aqui, essa fé que mesmo curado você veio para cá, você veio se relacionar. E o curioso de tudo isso, que Jesus não é o único que ele vai falar, essa fé te salvou, e vai-te em paz. Existem outras passagens que Jesus vai falar também exatamente a mesma coisa, que depois de uma cura, depois de alguma coisa que aconteceu, ele vai falar, olha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Isso me fez pensar, o porquê que Jesus ele vai primeiro falar, a tua fé te salvou, e depois vai-te em paz. O que me faz entender isso? Me faz entender que não tem como estar em paz com Deus se não tiver uma fé que salva. Então primeiro ele vai falar, essa fé te salvou, e após falar, essa fé te salvou, agora sim, agora que você tem a fé que te salvou, agora vai-te em paz. Então por que pessoas que dizem que têm fé, vivem angustiadas, vivem oscilante com Deus? Porque talvez a fé que ela professa não é a fé salvadora ainda. E o que eu quero trazer nessa noite é que venhamos olhar para nós, porque talvez nós há anos estamos ouvindo o Evangelho e ainda não manifestando uma fé salvadora. Por isso que nós não conseguimos ter a paz com Deus. E quando eu falo paz, eu não estou falando que tudo vai dar certo, não é isso não. Mas dentro de mim há uma paz. Dentro de mim. Então às vezes aí eu não entendo. E pesquisando outras coisas em relação a essa fé, abre agora em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, verso 35 em diante. 18, 35. Então entendemos que preciso da fé salvadora, que é a fé de relacionamento, que é a fé ajustada. É a fé ajustada. 35 em diante. E acontecendo que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou-lhe o que era aquilo, e disse-lhe que Jesus Nazareno passava. E então clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que eu te faça? Ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus disse, vê, a tua fé te salvou. Na minha tradução, a CF vai falar, a tua fé te salvou. Novamente, vai falar dessa forma, a tua fé te salvou. Então vemos mais uma vez Jesus retratando a respeito disso, que existe uma fé salvadora, que existe uma fé, e esse homem, ele manifestou essa fé. E qual é as características dessa fé salvadora? Quando Jesus passou, ele ficou apático? Não. Então por que nós vemos na igreja coisas acontecendo gloriosas, palavras poderosas e a pessoa apática?
porque ainda não têm uma fé salvadora. Pessoas que são apáticas à palavra, tendo palavra ou não para elas, tanto faz, porque ainda elas não manifestaram uma fé salvadora, uma fé de relacionamento. Esse homem, Jesus vai falar, ó, a tua fé te salvou. Mas o que ele estava fazendo? Jesus passando, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele ouviu falar que Jesus estava passando. Então ele não ficou apático à presença. Ele não ficou apático à presença de Jesus. E nós vemos, infelizmente, muita igreja, muitas pessoas apáticas à presença, apáticas às coisas de Deus. Porque eu acredito sim que Jesus também está neste lugar. E diante de eu saber que Jesus está neste lugar, eu não posso estar apático. Eu tenho que estar desejoso dele. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas o porquê que eu não sou assim? Porque talvez a fé salvadora não me alcançou ainda. Eu tenho uma fé de vir no culto. Eu tenho uma fé de procurar o pastor. Eu tenho uma fé de algumas coisas. Mas a fé salvadora ainda não se manifestou em minha vida. Eu fico apático às coisas. Então vemos também esse mesmo Marcos capítulo 10, verso 46. Marcos capítulo 10, verso 46. Vamos lá, Marcos capítulo 10, 46. Que também vai falar sobre o cego. Olha lá. 46 em diante. E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que os chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Mais uma vez, nós encontramos. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Olha que interessante, mais uma vez, retratando, agora com Marcos retratando que ele não ficou apático à presença. Talvez ele não enxergava, mas ele estava sensível e ouvia Jesus passando. Tem pessoas que só se manifestam se enxergar alguma coisa. Ah, se eu ver isso... Não, esse homem não via nada, mas ele sabia que Jesus estava passando, ele sabia disso, então ele não ficou apático. E mais, as pessoas começaram a falar para ele: fica quieto, fica quieto, fica quieto. Hoje, se alguém falar para você ficar quieto, ela toma magoado. Vou mudar de lugar, vou para outro lugar, que lá. Mas aqui tinha uma multidão, e não era um só. Era uma multidão falando: fica quieto, fica quieto, fica quieto, fica quieto. Às vezes nós não entendemos por que nós desanimamos quando isso acontece. Quando alguém está contra mim, quando alguém fala algo para mim e eu fico triste. Por que isso acontece? Porque ainda não manifestou uma fé salvadora em mim. Mas aqui ele não ficou apático. Aqui as pessoas, a multidão contra ele, ainda assim ele continuou na fé, porque dentro dele Jesus testemunhou: a tua fé te salvou. Essa fé aí, a fé salvadora. E vai dizer mais: mesmo mediante a multidão que era contra ele, mesmo mediante aos outros que queriam que ele se calasse, agora que a fé o salvou, mesmo diante de todas as situações, agora ele vai estar com Jesus, vai seguir Jesus. Sabe, eu fico imaginando ele, a multidão falando para ele, os discípulos, as pessoas falando com ele ali, falando: fica quieto, fica quieto. Mas mesmo assim ele lá: eu estou aqui,
Eu estou aqui. Eu não sei se você compreende, eu fico imaginando. Se alguma pessoa falar para você ficar quieto, tem pessoa que é assim, o irmão, nem vou sentar perto do irmão, porque o irmão falou uma coisa que eu não gostei, não é? Nem vou hoje porque eu sei que o irmão vai. Ou coisa assim. A multidão falou, mas eu vou estar perto de Jesus, se quiser estar perto também, esteja. Mas eu não vou deixar de estar perto de Jesus porque a multidão falou alguma coisa. Eu não vou deixar de estar perto de Jesus. E eu fico imaginando aquela multidão que falava mal, olhando ele pertinho de Jesus. Agora, enxergando. Eu fico imaginando. Sabe qual é o nosso problema? Nós achamos que temos fé salvadora e não temos. Nós vivemos uma religiosidade gospel e achamos que está tudo bem. Mas aqui existe uma fé salvadora que quer se apresentar a mim e a você. E nós precisamos compreender e parar de ficar colocando empecilhos para que eu possa receber essa fé. Entenda isso. Então, até aqui, nós entendemos essa fé que precisa ser uma fé salvadora. Outro exemplo, vamos lá, Lucas 7,47. Lucas 7,47. 47 em diante. Lucas capítulo 7, verso 47 em diante. Lá diz o seguinte, ó. Aqui, ó. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher, a tua fé te salvou. A tua fé, mais uma vez, a tua fé. E quais as características que fez Jesus atestar que ela tem uma fé salvadora? Porque ela era perfeita? Não, a Bíblia vai falar, a mulher pecadora. Ela não era perfeita. Mas a adoração que ela apresentou, ela de tal forma ao qual era visto nela uma fé salvadora. E mais, ela estava num lugar aonde não foi convidada, aonde foi rejeitada. Então por quê? Que quando me rejeitam, eu não quero ouvir na igreja? Porque quando me rejeitam, eu fico bravo? Porque quando alguém me rejeita, eu quero dar o troco, eu quero falar mal, eu quero ir para as redes sociais? Sabe por quê? Porque eu não tenho uma fé salvadora. Porque essa mulher tendo a fé salvadora, ainda que falavam para ela, olha essa mulher, ela nem convidada foi, o que ela está fazendo aqui? Ainda que fosse assim, ainda ela apresentou a melhor adoração. Às vezes acontece uma coisa um pouquinho antes do culto, a tua adoração já não é a mesma. Às vezes acontece uma coisa no seu trabalho, você já vem, a tua adoração já não é mais a mesma. Às vezes acontece alguma coisinha em algum lugar, e a tua adoração não é a mesma. Essa mulher não. Essa mulher mesmo rejeitada, mesmo estando do jeito que ela estava, mas porque ela tinha uma fé salvadora, ela apresentou o melhor dela. Ela apresentou uma adoração extravagante. Então por quê? Às vezes tudo compromete a minha adoração, porque ainda não manifestei essa fé salvadora. Tudo compromete, qualquer coisinha, falaram mal, o pastor falou alguma coisa, ou alguém falou alguma coisa, tudo compromete. Aí quer culpar alguém, na realidade não é esse alguém, é você que não recebeu essa fé. E não porque Deus não quis te dar, mas porque você não quis. Você não se posicionou para isso. Então olhemos para nós. Então essa mulher, mesmo sendo pecadora, ela foi perdoada. Ela foi, mesmo não sendo convidada, e Jesus vai atestar a fé que ela tem. E após essa fé, vai falar a mesma coisa, vai-te em paz. Agora vamos para Lucas, capítulo 8, verso 47. Lucas 8, 47. 8, 47. Lucas 8, 47.
É o seguinte, ó. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ela havia tocado, e com que logo sarara. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Mais uma vez, nós vemos uma fé salvadora, mas aqui nós vemos também as características que fizeram atestar essa fé salvadora. A primeira, é claro, que ela foi até mesmo correndo risco, e nós sabemos que havia uma hemorragia, e naquela época não poderia a mulher sair e tal. Mas ainda assim, ele vai perguntar quem os tocou, e agora ela vai ficar para se relacionar. Então nós vemos características dessa fé salvadora. Primeiro, nada impediu ela, mesmo ela estando fragilizada. Acredito eu, que por perder muito sangue, acredito que estava fraca, fragilizada. Mas a fragilidade não impediu ela de estar com Jesus. E por que quando falo, por que o irmão não foi na igreja? Porque eu estou fraco. Venha. Ah, porque eu estou fraquinho. Mas por que a fraqueza me impede de estar com Jesus? Fé salvadora. Não manifestou ainda uma fé salvadora. Mas essa mulher foi, e não só foi, ela até queria, como nós já sabemos, sair de fininho, mas ela ficou. E quando ela ficou, agora, e expôs o que se passou, agora Jesus vai confirmar, realmente, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Agora Jesus atesta a fé. Então o que eu quero que nós entendamos nessa noite, antes de eu entrar, realmente onde eu quero chegar, é que existe uma fé que precisa ser ajustada. E o ajuste dessa fé é uma fé salvadora, não qualquer fé. É uma fé de relacionamento, é uma fé de intensidade, é uma fé em Deus. Nós vamos entrar nos pontos, mas precisamos compreender isso. Em Marcos capítulo 5, verso 34, também vai falar da mulher. É só para você entender que nessa parte da mulher, os três, pelo menos na minha tradução, a CF, vai falar a mesma coisa. Marcos capítulo 5, verso 34, diz assim: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e ser curada deste mal. Também em Mateus, na mesma referência, 9:22, vai dizer: e Jesus voltando-se vendo disse: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Olha que interessante. Então nós vemos Jesus testificando em todos, Lucas, Marcos, Mateus, testificando a condição da fé daquela mulher. Uma fé salvadora. Uma fé salvadora. Então até aqui nós entendemos que precisamos alinhar a nossa fé. A nossa fé não pode ser de qualquer jeito. Temos uma fé que precisa ser ajustada. Amém? Agora vamos abrir Mateus capítulo 7, verso 22. Mateus capítulo 7, verso 22. Mateus 7, 22. É o seguinte, nós conhecemos. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E o teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós já ouvimos isso. Existiam pessoas que tinham fé para profetizar, tinham fé para expulsar demônios, tinham fé para fazer maravilhas. Eles tinham fé para isso, só não tinham uma fé salvadora. E por não ter essa fé salvadora, o que Jesus vai falar? Eu nem te conheço. Será que não estamos assim na igreja? Eu tenho fé, não, se vir um demônio eu vou expulsar em nome de Jesus. Mas não é isso que
que é a evidência de uma fé salvadora. Não é o profetizar que é a evidência de uma fé salvadora. Não é maravilhas acontecerem. Então tem muitas pessoas que estão sendo levadas por isso. E estão distorcendo, está sendo distorcida a sua fé. E o pior, denominações apresentando isso como uma fé que, se você vai ser curado, você vai prosperar, você isso. Você pode até ter fé para isso. E você pode até conseguir. Só não consegue ir para o céu. Mas você consegue essas coisas. Então você tem que entender esse ajuste de fé hoje. Nós precisamos ajustar, viver a fé, mas essa fé ajustada. Vemos essas pessoas, já limos várias vezes. Então, aqui eles fizeram várias coisas, tiveram fé para várias coisas, mas continuavam a praticar a iniquidade, porque não tinham uma fé salvadora. Então, quando eu não tenho uma fé salvadora, eu posso fazer tudo isso, mas eu continuo na iniquidade. Eu continuo, e como nós lemos aqui, eu continuo, Jesus não me conhecendo, de fato. Está dando para compreender até aqui, gente? Essa fé que precisa ser ajustada, essa fé que precisa ser salvadora, essa fé salvadora que é uma fé de relacionamento, é uma fé de intensidade, precisamos ajustá-la a isso. Agora, precisamos entender que essa fé salvadora, essa fé de relacionamento, essa fé ajustada, não é só um simples conhecimento intelectual dela. Eu sei da fé, eu sei que lá fala que a fé é certeza das coisas e tal, e você que sabe já o resto. Você já sabe, já fala muitas vezes isso. Mas não é só eu conhecer, não é só ter um entendimento intelectual, embora que a fé salvadora é manifestada pelo conhecimento de Deus. Sim, eu tenho que conhecê-lo. Vou conhecê-lo para que essa fé se manifeste em mim, para que eu possa aderir a essa fé. Mas não o conhecimento intelectual em si. Não conheço palavras e tal. Entenda uma coisa. Não basta eu ter informação da verdade. É preciso eu deixar que essa verdade me transforme. Não é só eu ter informação, porque muitos pensam, eu vou ter bastante informação da palavra de Deus, eu vou ter bastante informação da verdade, e de fato, a palavra de Jesus é a verdade, Jesus é a verdade, a palavra dele é poderosa, mas não é só eu saber dele, mas é eu deixar que ele me transforme. E se não houver transformação, então não há essa fé salvadora manifestada em mim. Então eu preciso entender isso. Não basta apenas ter informação da verdade, é preciso ter transformada por ela. Tiago capítulo 2, verso 19. Tiago 2, verso 19. Olha lá. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Então nós vemos aqui, do fato de eu saber que Deus existe não é o suficiente. Do fato de eu saber que Deus faz, também não é o suficiente. Tudo isso até o demônio tem. Então isso não é evidência. Eu acredito em Deus. Eu sei que Deus faz. Eu preciso ser transformado pela verdade dele, pela verdade nele. Eu preciso ser transformado, eu preciso ser obediente. Eu preciso dessa transformação. Aqui nós vemos que os demônios sabem de tudo isso, mas eles estão perdidos. Nós, quando não vivemos uma fé salvadora, embora tenhamos informação de Deus, mas andamos como demônios perdidos se não mudarmos. Se não mudarmos, precisamos ajustar essa fé que vivemos. Precisamos ajustar. Então vemos aqui essa comparação. Precisamos de fato isso. E também, eu esqueci do Mateus que a gente acabou de ler.
Você vê que eles estavam achando que era o maioral. Não, Senhor, eu fiz no teu nome. Eu fiz no teu nome. Talvez nós estamos usando bastante o nome dele, mas sem ele. Estamos falando de Jesus bastante, mas não estamos preocupados em ajustar a nossa fé. Não pense que o teu destino, o nosso destino, se nós não mudarmos, venha a ser, eu vou para o céu. Será? Sabe, pessoal, eu estou falando isso para que nós venhamos pensar. Porque nós todos temos fé, é verdade. Mas qual fé? Qual fé nós temos? Então, a fé salvadora não é só um conhecimento intelectual da verdade. Esse é o primeiro ponto. Fé salvadora não é só o conhecimento intelectual da verdade. Eu preciso ser transformado por ela. Outro ponto. A fé salvadora não depende de boas obras para justificar-se diante de Deus. Entenda uma coisa. A fé que salva não é a fé e a obra que me salva. Não. É somente a fé. Mas quem tem uma fé salvadora, logicamente que vai ser evidenciado também com as suas obras. Mas não são as obras que salvam, é a fé. Mas a fé vai trazer na vida da pessoa resultados. E quando eu falo resultados, eu não estou falando de coisas. Eu estou falando do seu interior, da sua vida, da sua forma. Então, eu posso dizer, muitos dizem por aí que tem que ter a fé e obras salvam. Não tem base bíblica para isso. A fé que salva. A fé. Somente a fé que salva. É como se a fé fosse a raiz e as obras fossem o fruto. A fé é a raiz, as obras fossem consequência dessa fé que eu digo ter. Ela dá o fruto. Nós não somos salvos pela combinação dos dois. Não, nós somos salvos, entenda isso, pela fé, mas quando temos fé, isso é revelado também naquilo que nós fazemos, porque a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, como eu falei anteriormente, não tem como desligar uma coisa da outra. Se eu tenho fé em Deus, vai ficar evidenciado em tudo que eu faço. Porque tudo que eu faço é a partir dele, é a partir da fé, é a partir do relacionamento com Deus. Não tem como, eu não estou na igreja, estou no meu trabalho, estou em outro lugar. Então, vou fazer do outro jeito. Não, toda a minha vida, tudo que eu faço vai estar como ponto inicial, como base de tudo, Deus. Está dando para compreender? Está aqui, gente? Eu estou tentando ser o mais mastigar possível para que nós possamos compreender. Abre agora lá em Tiago, capítulo 2. Capítulo 2, eu vou ler alguns versículos, não vou ler tudo. Capítulo 2, vou ler o 20. Capítulo 2, verso 20. Aqui, ó. O 20 diz o seguinte: mas, ó homem, vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? No 22 agora. Bens vê que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. No 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Compreenda, gente, por favor. A fé salva, mas a evidência vai estar em tudo que eu fizer. Não adianta eu dizer, eu tenho fé, mas eu vou continuar a minha vida do meu jeito. Não tem como. A gente é transformado. E aquilo que nós fazemos, a partir de tudo que nós fazemos, evidencia Ele, por mínimo que seja. Então, se nós não estamos evidenciando Ele, então nós não temos uma fé salvadora. Eu tenho essa fé salvadora, mas eu estou vivendo a mesma vida. Então não tem a fé salvadora. Não existe como eu viver a mesma vida com essa fé salvadora. Não existe como não evidenciar com as minhas obras tendo fé salvadora. Não tem como.
tudo vai evidenciar, ainda que a gente não fale uma palavra, mas o posicionamento, o modo de andar, o modo de ser, tudo, todas as obras que eu fizer vai evidenciar a minha fé salvadora. Deu para compreender, gente? Amém? Muito bem. Vamos lá. É como se a fé, Tiago capítulo 14, não, capítulo 2, verso 14. 2, verso 14. Em diante. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta por si. Mas dirá alguém, tu tens fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Eu estou falando isso para você entender que não tem como eu dizer que tenho uma fé salvadora e continuar tendo os velhos costumes, tendo as mesmas obras que eu tinha antes. Não tem como eu dizer que tenho uma fé que salva, uma fé em Jesus Cristo, se a minha vida não está sendo transformada por essa fé. Não tem como eu colocar a fé numa caixinha e dizer, eu tenho fé, mas nada mudou, eu não mudei. E quando eu falo mudança, eu não estou falando do exterior, eu não estou falando de você ter coisas, eu estou falando da sua forma de ser, de você. Então não diga para mim que tem uma fé se não houve uma mudança em seu coração, se não houve uma mudança na forma que você olha, na forma que você pensa, na forma que você cultua, se não tem mudança nisso, nós não temos uma fé salvadora. Por isso que eu estou falando. Essa fé vai produzir obras. Não é que as obras precisa das obras para a salvação, mas a fé que é salvadora, ela vai produzir, o resultado dela vai ser também boas obras. Então, eu tenho que ver, vivendo a fé, isso vai ser evidenciado. Vai ser evidenciado. É como se essa fé salvadora, a fé em si, é como o braço estendido para aquilo que Jesus fez. Jesus nos deu a salvação. Somente a fé por si mesmo, qualquer fé não salva. Mas a fé salvadora é como se fosse o braço estendido. Senhor, eu entendi, eu desejo essa salvação. Eu desejo aquilo que o Senhor já me beneficiou com a sua morte na cruz. E sem essa fé, então não há essa mão. Você está entendendo? Se não houver essa fé, Jesus, é como se você quisesse receber alguma coisa e fizesse assim. Aquela coisa, eu posso chegar pertinho de você, eu posso chegar lá e dar bem pertinho de você, mas o mínimo que você tem que fazer para você receber é o quê? Estender as mãos. Isso é fé. Esse braço aqui é a fé. É como se um mendigo estendesse as mãos para o rei para receber alguma coisa dele. Esse somos nós. É o nosso braço. Aqui somos nós. O nosso braço é a fé. E sem essa fé nós estamos assim. Ele vai entregar e eu não vou receber. Ah, mas é poderoso o que ele fez? Sim, é poderoso. É poderoso, mas para aqueles que recebem. Para aqueles que realmente recebem. Que desejam receber isso. Então até aqui nós entendemos isso. A fé salvadora é um dom exclusivo de Deus. Não é merecimento humano. Toda obra de salvação concebida, realizada e consumada por Deus. Sabe, tem pessoas que pensam que vai produzir fé pelo conhecimento teológico somente. Eu tenho que ter um relacionamento sincero com Deus. Não é pelo meu tanto que eu me esforço, mas pelo tanto que eu sou verdadeiro com Deus. Não é o tanto que eu tenho frequência e tal, mas é o tanto que eu sou verdadeiro naquilo que eu me proponho a fazer, me proponho a estar. Porque tem pessoas que confundem, que pensam que vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí eu vou ter mais fé.
Não. A fé, nós conhecemos, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, sim, mas não é pelo nosso esforço, é apenas pelo estar me expondo a ela e compreendendo. Mas eu só posso compreender se a minha fé estiver, vamos lá do começo, ajustada. Senão eu não compreendo nada. Tá? Então, não é o nosso esforço em si, não é o nosso mérito. Não, eu vou ter mais fé porque eu vou estudar mais. Não é isso. Eu vou ter mais fé porque a palavra que eu ouço, eu vou praticar. Então isso vou desenvolvendo a minha fé. Amém, gente? Até aqui tá dando? Já vamos para a parte do meio. Parte final. Parte do meio. Já vamos à parte do meio. Então até aqui nós entendemos isso, que não é o tanto. Às vezes eu penso, não, vou ficar o dia inteiro na igreja. Agora eu vou ter um monte de fé. Não é isso. Mas é aquilo que eu recebo. Eu vou praticar, eu vou ouvir, eu vou meditar, eu vou estar com Deus. Porque se você não tiver uma fé salvadora, não tiver um entendimento, não tiver com a sua fé ajustada, você pode armar uma barraquinha aqui, morar aqui. Você vai continuar do mesmo jeito. Se você não tiver um coração aberto, não tiver uma intenção de ajustar de fato essa fé, e de fato estar bem posicionada. E não é o que alguma pessoa pode fazer por você, é o seu relacionamento com Deus. Porque tem pessoas que elas têm tendência, tá, gente? Elas têm tendência a esperar que algo aconteça para aumentar a fé delas. Olha, se o pastor vir colocar a mão na minha cabeça, aí a minha fé... Não, então não é uma fé salvadora, é mais emoção e sentimento, e não uma fé salvadora. Então entenda que a fé que eu tenho é vinda de Deus, e ainda que o pastor não coloque a mão na minha cabeça, mas eu creio na palavra de Deus e pronto. Agora, se você não tiver essa fé salvadora, o pastor pode colocar uma mão na sua cabeça, 2 mãos, subir em cima da sua cabeça, você continua a mesma coisa. Se não tiver uma fé que salva, uma fé salvadora, então não adianta. Então é exclusivo de Deus, não é o nosso esforço em si, é o nosso relacionamento com Deus. A fé salvadora não é só um conhecimento, como nós já falamos. Não é só eu saber que Deus existe, saber que eu acredito em Jesus. Não, é uma confiança exclusiva e absoluta na pessoa e na obra de Cristo. É uma confiança absoluta. Não é só o saber que Ele existe, não é só o confiar de vez em quando, não é só uma fé passageira. É uma confiança extrema, que acontecendo ou não acontecendo, eu confio. Eu vendo ou não vendo, eu confio do mesmo jeito. Eu não preciso de coisas para eu confiar. Eu não preciso de momento emocional para confiar. Eu não preciso que alguém fale para eu confiar. Eu acredito na palavra e ponto. O problema é que as pessoas elas precisam de coisas para ela confiar. Se o pastor fazer alguma coisa a mais, então agora ela confia. Se colocar a mão, agora ela confia. Se der alguma coisa, agora ela confia. Mas ainda que não dê nada disso, ainda que piore, ainda que, além de não acontecer o que eu não gostaria, ainda piore ainda mais, eu continuo confiando em Deus. Então entendemos até aqui essa confiança, essa fé salvadora vai produzir essa confiança de fato. E essa fé salvadora, ela é o instrumento que nos faz relacionar com Deus. Porque quando não é uma fé salvadora, ela faz nos relacionar com as coisas de Deus, mas não com Deus. Quando não é uma fé salvadora, eu vou até Deus para querer algo. Então, a fé salvadora nos traz relacionamento com Jesus. Nos traz relacionamento com Deus de fato. Precisamos compreender isso. Gálatas capítulo 3, verso 26. Essa fé salvadora é a ligação entre o crente e Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 26. O livro de Gálatas.
Vamos lá. Aqui. Eu de Gálatas capítulo 3, verso 26. Ela diz o seguinte, ó. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Então, sem essa fé, nós não somos filhos. Eu sei que parece algo bem forte, mas é exatamente isso. Para se relacionar com Deus, existe importância dessa fé salvadora. Existe importância dessa fé alinhada. Existe importância disso. Como diz em Gálatas 6. João 3,16. Você já conhece, mas eu quero ler de novo. João 3,16. Isso aqui é o que é mais falado, mas é bom ler de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o relacionamento com Deus é através dessa fé, essa fé relacionável, essa fé salvadora. A vida eterna é através dessa fé, essa fé ajustada. Atos capítulo 16, verso 31. Atos 16, 31. Atos 16, 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa. Vemos ainda mais, que não há salvação, não há vida eterna, não há relacionamento, se a minha fé não estiver alinhada. Não basta só eu dizer que tenho fé, não basta só eu pensar que eu tive fé para conquistar um carro, eu tive fé para ser curado, eu estou na igreja curado, já contei testemunho. Não basta. Eu estou na igreja, aconteceu isso, graças a Deus que aconteceu, mas não basta só isso, não. Existe uma fé ainda maior que Ele espera de você. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, verso 1. Diz o seguinte: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós, tendo sido justificado por fé, temos paz com Deus. Isso me faz entender, se pela fé temos paz com Deus, se não tiver fé, nós não temos paz com Deus. Guerra, não tem como vencer isso. E não é com qualquer um. Ainda se a gente tiver uma luta contra alguém, contra o diabo que seja, os demônios que seja, tem Deus para nos livrar. Mas se é contra Deus, quem vai nos livrar? Então, quando não manifestamos essa fé, não temos a paz com Deus. E se não temos a paz com Deus, então estamos tendo aversão, estamos do outro lado. E se estamos do outro lado, quem poderá nos defender? Quem poderá nos livrar? Não é o Chapolin, não tem como. Ninguém vai nos livrar. Então está dando para compreender a importância de nós ajustarmos a fé hoje? Eu sei que enquanto eu estou falando, analise a fé que você está professando. Analise a fé que nós estamos vivendo. E se você se identifica que essa fé que você está vivendo até hoje, ou talvez em algum momento você perdeu o rumo, em algum momento você até começou com uma fé salvadora, mas em algum momento talvez o costume, ou talvez o tempo de igreja, ou talvez alguma coisa aconteceu, e você reconhece que você não vem aqui por uma fé salvadora, mas é uma fé que você acostumou, é uma fé para receber. Tanto é que quando acontece uma coisinha você já não vem, quando acontece alguma coisa já fica triste, abatido, já não quer mais nada, porque ainda não é uma fé salvadora. Então que nessa noite precisamos nos posicionar para essa fé salvadora. A fé salvadora, ela tem uma importância fundamental em nosso relacionamento com Deus. Uma importância fundamental. João capítulo 1, verso 12. João 1, 12.
Lá diz o seguinte, João 1,12: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Eu preciso crer, eu preciso ter essa fé salvadora, eu preciso ter essa fé de relacionamento. Eu preciso de fato, quanto àqueles que receberem. Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Hebreus 11:6 diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Preciso ter fé. Sem fé, e não qualquer fé, volta a falar, é impossível agradar a Deus. Talvez eu estou vivendo uma fé que não está agradando a Deus. Talvez eu estou achando que estou agradando. Eu estou sendo até zeloso nisso, mas talvez eu estou sendo um Saulo da vida que precisou cair do cavalo, literalmente. Tem pessoas que esperam chegar a esse ponto, esperam chegar, cair do cavalo, para realmente despertar, que precisam ajustar a sua fé, precisam ajustar a fé que estão professando. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Ver se eu já li esse. Romanos 10:17. Já estamos chegando ao final, gente. Calma lá. 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Às vezes a nossa Bíblia está fechada e queremos ter fé. Às vezes nossos ouvidos, quando tem a ministração, eu estou conversando e estou querendo ter fé. Eu arrumo uma desculpa. Entenda, pessoal, não que você não possa ir no banheiro, sei disso. Mas às vezes eu escolho justamente a hora da palavra, propositalmente, quando isso é proposital. Não que não possa, tá, gente? Por favor. Mas às vezes eu arrumo um monte de desculpa para eu não ouvir a palavra, e eu fico me perguntando por que a minha fé está assim. Tudo é uma desculpa, é um toquinho, é uma mosca, qualquer coisinha, e eu quero ter fé. Então isso não vai acontecer. E João 3:36. João 3:36. João 3:36. Vamos lá. João 3:36 diz o seguinte. 3:36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Gostaria que a igreja ficasse de pé, por favor. Se a minha fé não for ajustada, se eu realmente não crer da maneira que Ele